Todos acharam? Números capítulo 13. Se você não achou, olha para cá pro telão. Eu vou ler e a gente vai sentar e você não vai fechar a Bíblia não, tá bom? E falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés no deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. Versículo 17. E enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e para as montanhas, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se são arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvore ou não. Esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias as primícias das uvas. Pode sentar por um momento. Vou ser breve aqui nessa mensagem hoje. Deus enviou Moisés a tirar o povo do Egito. E Deus deu uma promessa a esse povo. Moisés, ele vai chegar no Egito, onde tinha um povo escravizado, e vai falar ao ouvido desse povo, vai fazer uma reunião, vai chamar os cabeças ali e falar assim: ó, Deus me enviou aqui como líder para tirar vocês do Egito, da terra da escravidão. E Deus falou comigo que vai colocar vocês numa terra boa, numa terra que emana leite e mel. Então Moisés, ele passa ali para o povo uma confiança de que Deus está enviando eles e de que Deus vai tirar eles da escravidão e agora eles vão ser livres, né? E essa promessa fica no coração de quem? Do povo. Todo mundo que está aqui, creio eu, que já recebeu uma promessa de Deus. E se você ainda não recebeu, se prepare, porque Deus vai te prometer coisas boas. Pastor, como é que eu sei que Deus ele vai fazer mudança na minha vida? De várias formas. E uma delas é que de vez em quando Deus te visita em sonho, em visão, ou então Deus coloca no teu coração um desejo, que do nada você começa a desejar coisas grandes, coisas altas, você começa a vislumbrar desejos que aos teus olhos é quase que impossível. O que é isso? É Deus já querendo te dar algo que Ele coloca no teu coração. Aleluia. E veja bem, se você é pai, se você é mãe, se você não quer que seu filho tenha algo, você até evita que ele veja. Que nem um pai e uma mãe quer que o seu filho veja coisas que ele não pode ter. Eu lembro quando eu era muito pequeno, era um bebê aí, uma criança, com esses meninos aqui, e na televisão sempre passava comerciais de brinquedos. E eu lembrava, olhava para aqueles brinquedos, acho que toda criança faz isso, né? Olhava aquele brinquedo e falava assim: mãe, você compra para mim? A minha mãe: compro. E a gente, criança, acredita, né? Nunca comprou. Mas naquele momento aí, eu já tinha recebido, porque ela falou que o quê? Que eu ia comprar, e eu acreditava. Né? Porque sempre tinha uma condição financeira ruim. Mas Deus não. É impossível que Deus te prometa algo e não cumpra. Até possa ser que o homem falhe, porque o ser humano falha. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem
nem filho do homem para que se arrependa. É normal que talvez você, para poder cumprir algo, você precisa de ter um recurso, de ter, um preparo. Mas diferente de Deus, toda vez que Deus te promete algo, Ele já construiu, já tem aquilo preparado para te entregar. Quando Deus promete ao povo de que vai tirar eles de uma terra que mana leite e mel, não é que Deus tem que sair correndo para preparar, para comprar, para adquirir. Não, essa terra já existe. A única coisa que Deus está falando é o seguinte: só falta agora vocês crerem, para que vocês possam tomar posse daquilo que já é de vocês. Então, quando Israel ele sai do Egito, da servidão de Faraó, eles vão caminhar o deserto. E agora Deus quer preparar o povo para receber a promessa. E agora Deus fala assim: Moisés, chama o povo, chama só os cabeças, pega cada homem cabeça de tribo. Quem são os cabeças de tribo? São pessoas que são ousadas. Dentro de cada família tem sempre uma pessoa que Deus separa para ser o cabeça. Nem sempre é o homem, nem sempre é a mulher. Às vezes numa casa é a mulher. Quem é essa? É essa que Deus vai usar para levantar a bandeira. É essa que vai proteger a casa do coração. É essa que vai levantar o altar na casa. É ela que se converte primeiro. É ela que clama o Senhor primeiro. E não faz diferença. O primeiro numa casa que se levantar salva o resto. A Bíblia diz que um dia Paulo estava no cárcere fazendo a obra de Deus, foi preso, foi parar no cárcere, apanhou, foi castigado, foi condenado. E aí Paulo resolve fazer um louvor no meio do cárcere. E louvando a Deus no cárcere, a Bíblia diz que Deus responde com um terremoto que destrói todas as paredes do cárcere. O carcereiro, que era responsável pelos soldados, pelos presos ali com os soldados, ele vendo aquela situação, achou que todo mundo ia fugir, pega na espada para se matar. Paulo pega uma luz, levanta e fala: não faça isso, estamos todo mundo aqui, calma, I'm sorry, foi só uma oração, só louvor. E você tem dúvida de que essa oração funciona, e você tem dúvida de quando você ora, de quando você clama a Deus, Deus te responde. Não é assim? Às vezes a gente está orando tanto tempo que acha que Deus não está respondendo. Aquele carcereiro vira para Paulo e fala assim: o que eu preciso fazer para me salvar? Olha a resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa será salvo. Se um levantar a mão, se um começar a buscar Deus, é impossível que a família toda não se salve. Então Deus precisa de um cabeça no meio dessa casa. Deus precisa que um se levante na rua para poder levantar uma tocha, para poder levantar uma lâmpada, para levantar um clamor naquele lugar, para ser o quê? Para ser o sal daquela cidade, para ser o sal daquela rua. Se todo mundo falhar na sua rua, Deus conta com você. Então Deus está chamando Moisés, falou assim: Moisés, eu tenho uma missão para você. Você vai enviar 12 homens para a terra prometida. Eu quero que esses 12 vão lá e façam o quê? Façam uma viagem de 40 dias e 40 noites. Moisés, não chama qualquer um, chama só o líder. Que geralmente o líder é aquele que não se abate com o quê? Com as adversidades. Tem aquela pessoa dentro de casa que vem luta, toma luta, vira luta, ele está sempre levantando oração, está sempre levantando. É aquele que dá a palavra: calma que isso vai dar certo. Aconteceu um problema em casa, já faz o quê? Já pega o telefone, liga para os irmãos, liga para as irmãs: coloca o meu nome de oração aí, porque aqui em casa está sendo um tormento. Enquanto todo mundo para chorar, esse já começa a fazer o quê? Levantar a batalha de guerra. Deus. Em todo lugar, Deus precisa que um valente se levante, um líder se levante no meio das dificuldades. Tudo que Deus precisa é que um seja esse representante na terra, para que Deus possa operar. Então Deus falou assim: Moisés, não chame qualquer um, chame homens, cabeça. E aí a Bíblia diz que Moisés sai, escolhe, pega um e fala: vem cá, você vai ser representante. Quem é o líder? E geralmente o líder é aquele que
já lidera por si só. Em todo lugar tem um líder. Não é porque quem está lá em cima é o líder, às vezes embaixo o cara está liderando. A Bíblia diz que Deus trabalhou na vida de José, e José na casa do pai, mesmo ele sendo o mais novo, o caçula, já liderava, já era um rapaz de responsabilidade. E os irmãos quiseram acabar com a vida dele, levando o quê? Vamos vender esse camarada, está atrapalhando a nossa vida, e ele vai ser vendido, no projeto de Deus, vai ser vendido, e lá como escravo ele vai liderar na casa de Potifar. A mulher de Potifar inventa uma calúnia contra ele, coloca ele aonde? No cárcere, vai ser preso. No cárcere também ele faz o quê? Também lidera o cárcere. Porque quando você é líder, não é um lugar que você te coloca, aonde te colocar você lidera. E a responsabilidade está nisso. Então Moisés chama esses homens, e eles já estão ali, representantes, cada um vai representar a sua tribo, e a missão deles era uma só: vocês vão entrar na cidade, vão ser espírito nesse lugar, e eu preciso que vocês observem se a terra é boa ou má, se é grossa ou fina, se eles moram em cabanas ou em fortaleza. O que o Moisés está querendo dizer assim? Eu preciso que vocês tragam um relatório para nós de tudo que está lá dentro. O que eles iam ver é se realmente aquilo que Deus havia prometido era real ou não. Deus. A missão deles era trazer o relatório, chegar para Israel depois de 40 dias e falar assim: ó, tudo que Deus falou que ia fazer já existe, não precisa duvidar não. E eles vão 40 dias e 40 noites, ficam hospedados nessa terra, entram, comem, bebem, dormem, ficam 40 dias ali, voltam nos 40 dias. Moisés faz uma reunião, está todo mundo na expectativa. Moisés faz uma reunião e pergunta para eles: e aí? Estão naquela expectativa de saber como é que era a terra. A obrigação deles era o quê? Animar o povo. A única responsabilidade deles era passar confiança para o resto da igreja, para o resto do povo de Deus. A Bíblia diz que eles estavam em 12 e 10 deles começam a contar: a terra é boa? Boa. Tem fruto? Dos melhores. A Bíblia diz que eles trouxeram o fruto. A Bíblia diz que para trazer uma amostra do cacho de uva, teve que 2 homens pegar uma vara, o topo desse aqui, para colocar o cacho de uva e trazer nas costas. Não era na mão, era no ombro, de tamanho que era a fruta. Ou seja, tudo que Deus disse que ia dar já existia. A terra era boa, das melhores. Mas a Bíblia diz que eles começam a não só ver as coisas boas, mas dar ênfase às coisas má. Por quê? Porque uma das coisas que nós temos que aprender: Deus te garante vitória, sim ou não? Mas sabe qual é o nosso problema? A gente não quer fazer força. A gente quer que Deus nos dê de bandeja. E Deus nunca vai te dar nada de bandeja. Você precisa aprender a lutar. Porque se Deus chamou você para vencedor, vencedor só é vencedor porque lutou. Porque se Deus quisesse que você não lutasse, Ele nem fazia promessa, Ele pegava e te entregava. Nós temos que aprender que todas as coisas que Deus nos deu exige de nós o que? Resistência, resiliência para lutar. Nada que Deus te prometeu você vai conseguir de graça. Já é seu. Você tem que tomar posse. Mas uma coisa é certa: você vai ter que lutar. Uns anos atrás, eu falei com Deus assim: Senhor, eu estou cansado de andar de carro humilde, sim, esses carros. Pô, eu queria andar num carro melhor. Se o Senhor me desse um carro melhor, é só o Senhor me der que eu vou trabalhar para pagar. E aí, orando a Deus, eu não tinha dinheiro, eu não tinha um nome, eu não tinha onde comprar, faltava tudo, irmão. Mas eu falei: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Fui lá e escolhi o carro. Quando eu fui escolher o carro, na minha cabeça tinha um valor, assim, se apertasse muito, 30 mil. Falei assim: Senhor, o Senhor escolheu de 30, eu vou trocar um simplesinho por um pouquinho melhor. Mas eu queria, saber algo grande.
eu saber que foi o Senhor que me deu. Aí eu olhei outros carros e falei, pô, esse aqui de 50 está ótimo. Quando você olha para o de 50, na minha situação, dentro de nós há algo que é um alerta. Você não consegue pagar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele sempre olha para o passado. A nossa alma, ela consegue visualizar o futuro. E é por isso que Deus de vez em quando te dá sonho, te dá profecia, te dá revelação, te dá intuição, para que você veja o futuro com a sua alma. A visão que Deus implanta na sua mente é para que você creia, para que a sua alma veja primeiro do que o seu corpo, porque a sua mente sempre olha para trás. Você não tem dificuldade de pagar aquilo que você já pagou uma vez. Se você paga R$1.000, você sabe que R$1.000 você aguenta pagar. Mas se for uma dívida de 5, de 10 mil, você fica apavorado. E nesse momento meu coração falou o quê? O meu cérebro ligou o alarme. Não faz isso, você não dá conta. E eu dobrei o joelho e falei assim, Senhor, o meu cérebro está dizendo que não é para comprar, mas o Senhor pode me dar. Eu vou entrar na agência. E se eles me venderem, eu creio que foi o Senhor que me deu condição. Passado esse tempo, peguei e fui na agência. Cheguei lá, o cara falou os valores, irmão, os valores eram muito altos, nas minhas condições da época. Eu falei, Senhor, se der errado eu sei que não é para ser, mas se der certo foi o Senhor que me deu. O cara falou, a ficha foi aprovada. E eu falei assim, sério? Eu não sei se eu ficava alegre ou se eu ficava triste. Quando eu peguei o carro eu fiquei muito alegre. Pastor, e aí? Todo mês o senhor colocou o dinheiro na conta? Não. Todos os meses eu saí para trabalhar e paguei prestação por prestação. Porque Deus vai te dar, mas você vai ter que suar a camisa. E Ele é contigo nessa batalha. Aleluia. Às vezes vai vir uma adversidade na sua vida e você vai clamar de joelho. Você vai jejuar, você vai buscar o Senhor. A gente, na verdade, queria que aquela oração fosse rápida, respondida de forma rápida. No outro dia, está solucionado o problema. É isso que a gente quer. A gente não consegue entender porque que Deus te deixa você lutar, deixa você passar por todas as dificuldades, para no final você vencer. É porque Deus não quer que você seja uma pessoa acomodada, Ele quer que você seja um guerreiro, para quando se levantar uma luta, você fala assim, ei, eu já venci uma, eu vou vencer a próxima. E sabendo que a próxima que você vencer, vai ter outra, e mais outra. Porque o dia que Deus te colocar você no trono, lá em cima no céu, e Ele te coroar, você vai saber que você foi coroado, porque você lutou muito para chegar lá. E ninguém vai poder contestar, dizendo que você recebeu a coroa. Aquele lá não lutou tanto assim. Deus. Todo mundo que recebeu a coroa vai ter porque lutou muito. A salvação, ela é pela graça. Não precisa suar a camisa, não precisa sentir dor, você só precisa crer para ser salvo. Mas o reino, Jesus disse que é tomado a força. Então esses homens estão lá, em vez de animar o povo, eles estão desanimando o povo. Ei, você conhece gente desanimada? Você conhece gente que vive reclamando? Você conhece gente que vive falando de coisa ruim, vive falando de coisa negativa? Se afasta de gente negativa. Ah, pastor, mas eu estou passando problema. Sim, fale para Deus os seus problemas. O outro não vai resolver o teu problema. O problema da nação de Israel, desses homens, é que eles deveriam falar com o líder as dificuldades que eles teriam, mas com o povo eles deveriam passar confiança. E eles não passavam confiança. A Bíblia diz que eles estavam desanimando o povo. Você anda com quem? Gente animada? Um dia um profeta visitou uma mulher sunamita. E essa mulher, ela honra o profeta. E por honrar o profeta resolveu fazer algo por ela. E o profeta pergunta, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Estou vendo que você foi uma mulher que me honrou, colocou aqui, a Bíblia diz que ela fez uma kitnet, para quando o profeta passasse, ele pudesse se hospedar e descansar. Arrumou a mesa, botou uma roupilha. E vira e mexe, passava ali o profeta com o seu ajudante, e ele se hospedava na casa dessa mulher. E o profeta então, se alegrando com o coração por causa disso, ele fala assim, o que eu posso fazer pela vida dela? E ela fala, não, eu não preciso de nada. Quer que eu fale com o rei alguma coisa? Eu tenho influência com o rei? Nada, eu estou bem, estou na minha casa, estou no meio da minha parentela. Mas o ajudante do profeta virou para ele e falou assim, ela não tem filho. E a Bíblia diz que o profeta então profetiza.
O ano que vem, nessa mesma data, no tempo de se dar a luz, você vai estar segurando a criança. O profeta revela o coração dela e ele faz algo que estava oculto ao coração dela. E essa mulher que nunca havia falado para ninguém, ela tinha um problema. Ela tinha um ventre fechado, não podia engravidar. E agora o profeta revela, descobriu que ela não tinha filho, abre uma palavra, abre as portas e ela agora vai engravidar. Pronto, essa mulher ficou feliz, amamentou, foi ser mãe. E essa criança cresceu, está no meio deles. Um dia, do nada, essa criança fica doente. E essa criança vem a falecer. O que você faria? Ah, pastor, saí gritando no meio da rua desesperado. Essa mulher coloca a criança no quarto, coloca, se fosse nós, pegaria a chave do carro, chamaria um Uber. Ela pega uma mula, vai até o profeta. No meio do caminho, o profeta olha e fala assim: lá vem a mulher sunamita. Deus não me falou nada acerca dela. Jazi, pega o meu cajado, vai até ele e pergunta o que está acontecendo. O Jazi sai correndo, vai de encontro da mulher. No meio do caminho, ele para e pergunta: vai tudo bem com você? E ela fala o quê? Ah, não, meu filho morreu, você não sabe de nada, a minha dor. Não, o que ela faz? Tudo bem. Como é que tá? Beleza? Um abraço. Deixa eu falar para o profeta. Por que ela não falou com o Jazi? Porque ela foi falar com quem podia resolver o problema. É Deus. Ela não desabafou com quem não tinha a solução. Não é que o seu problema não gere dor, é que isso não vai fazer o quê? As pessoas te ajudarem. Quem pode te ajudar é quem tem poder para te ajudar. Dobra o joelho e fala com Deus, clame ao Senhor, desabafe com Ele, chore com Ele. As pessoas têm que te ver o quê? Vitorioso. Eu até concordo que a gente tem que ter uma pessoa amiga para poder desabafar e chorar nossos problemas, mas essa pessoa tem que ter estrutura para suportar quando eu chorar. É Deus. Porque se eu chorar para a pessoa errada, eu vou fazer ela duvidar de Deus. E tudo que nós não queremos e podemos fazer é colocar tropeço para que outros duvidem. A Bíblia diz que esses 10 eles estão influenciando negativamente. 2 deles, Josué e Caleb, pega ali um momento. Ei, todo mundo quer. Que isso? Gente, Deus nos prometeu a vitória. O que é isso? Vamos tomar posse. Vamos subir animosamente. Não é só subir, vamos subir com ânimo. Porque quem nos garante a vitória é o Senhor. Nós precisamos de ter Josué e Caleb no nosso meio. Pastor, quem é Josué e Caleb no nosso meio? É aquela pessoa que sempre tem uma palavra positiva, tem uma palavra de fé, tem um ambiente positivo, tem uma história, tem um testemunho para te contar. É gente que vive com experiência, com intimidade com Deus e fala para você assim: se preocupa não, teu problema tem solução. Eu conheço, te conto uma história. A Bíblia diz que a Bíblia fala assim, assim, assim. Gente que tem o quê? Tem experiência com Deus, tem palavra positiva. Gente que te coloca para cima. A Bíblia diz que, sabe qual é a preocupação do povo? Eles começam a olhar para o problema e começam a imaginar que o problema é muito grande. O problema é grande e o tamanho do nosso Deus? É Deus. Conta para o seu problema o tamanho do seu Deus. Conta para os seus adversários quem é o seu Deus. Um dia, um gigante resolveu desafiar o povo de Deus. Por 40 dias, o gigante vivia afrontando o povo de Israel. Até que chega quem? Um menino. Diga comigo, um menino. Que com um olhar diferente chegou lá e falou assim: Ricardo, qual é a recompensa? Você é o do gigante. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está passando por dificuldade? Está passando por luta? Tem uma recompensa depois dela. Porque toda vez que Deus te coloca numa prova, numa luta, Ele quer te abençoar. Ele quer te colocar você no próximo nível. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Ei, fala do teu problema. Depois desse problema, tem o quê? Uma recompensa. E quando você tiver com a recompensa na mão, você vai glorificar a Deus e dizer assim: aquele problema nem foi tanto assim. Porque nós não podemos confiar na nossa força. A palavra de Josué e Caleb é o seguinte: se Deus for conosco, nós vamos entrar, vamos vencer o gigante e vamos tomar por herança. Quando Deus disse que ia dar, deu. Só precisava de tomar posse. Tomar posse é com você, é comigo. Pastor, como é que eu tomo
posse? É o joelho, é a oração, é o jejum, é a campanha, é frequentar, é insistir, é perseverar. Isso você está tomando posse. Quando a Bíblia diz que é para você tomar posse, é para dizer assim: por mais que as coisas ao teu lado esteja dizendo que não vai acontecer, você tem que dizer para você mesmo: já aconteceu, já é. Eu só preciso tomar posse. Porque quando você decide tomar posse, é impossível que não aconteça na sua vida a vitória. A Bíblia diz que esses mesmos que reclamaram, eles tinham medo. Disseram assim: nós vamos entrar dentro, o que vai acontecer com nossos filhos? Nossos filhos vão morrer. Já viu o crente que está botando culpa no filho? Mas está precisando de culpa, está do filho. Eles tinham medo do filho. O Senhor falou assim: fala para esse povo que os filhos dele vão entrar na terra prometida, mas eles não vão entrar porque não creram. Deus. Não é porque não lutou. Eles até queriam lutar. Quando eles decidiram lutar, o Senhor falou assim: não precisa mais. Nunca precisou de lutar. Só precisava entrar. Precisava afiar a espada? Precisava. Irmãos, se eu disser para você que todas as vezes que eu fui trabalhar com o carro, para pagar o carro, eu tinha dinheiro, não tinha. Mas eu não fiquei um dia desanimado. Deus. Todos os dias eu ia. Quando chegava o dia de pagar o carro, eu tinha dinheiro. Do nada aparecia um recurso, aparecia um empréstimo, aparecia uma situação. E isso foram 48 prestações. Todos os dias eu levantava e agradecia a Deus: eu tenho um carro para poder pagar. O Senhor me deu a vitória. Porque tudo que Deus te dá, Ele te dá, mas não é de graça. Tem que lutar para vencer. Só os vencedores levantam a mão nessa noite. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração bem forte?